Tá sem áudio? Fala, Luiz. Boa noite, pessoal. Fala, David. Tudo Boa bem? noite. Tudo certo aí? Só deixa eu fazer um teste aqui. Tá sem áudio, pessoal? Ah, agora tá com áudio. Boa Tá com noite, áudio, tudo né? bem, pessoal? Agora tá. Antes de começar essa live, tá? Queria dar os parabéns aí pro nosso querido convidado de hoje. Não pela sua presença aqui, que isso aí vai ser no final, mas pelo teu aniversário. Eu sabia o dia inteiro, mas preferi te dar aqui ao vivo, tá? Muito obrigado no teu aniversário aí, vim trocar essa resenha conosco aí. Tá, meu querido? Muitas felicidades, muitos anos de vida e parabéns, viu? Obrigado, Luiz. É sempre um prazer aí tá nessa resenha produtiva aí, construtiva contigo. Não tinha como recusar, independente da data, né? E do dia aí que a gente comemora mais um ano de vida, né? Então, é um prazer. E o áudio tá bom aqui? Tá ótimo. Não sei pro pessoal aí, tá bom? Ah, eu tô te escutando bem também. Então tá. No Vamos lá. início, no início eu não estava escutando, mas quando aceitou a solicitação, deu para ouvir bem. Deve ser com alguma coisa da internet. Então Sim. vamos. Agora entrou o pessoal aí. Me chamo Luiz Alberto, tá? Para o pessoal que está chegando. Sou professor da Academia de Goleiros da Pegada. Tenho um projeto aí com uma criançada muito show, muito legal. E nessa quarentena, David, nós Sim. estamos tentando arranjar ferramentas para levar para as crianças em casa, tá? Uma palavra, um conhecimento, algo que eles não vivenciam no dia a dia. Tem alguns Sim. são profissionais, outros não, criança. Então, vamos começar a fazer de quarta ou quinta e domingo, tá? Então, hoje tu foi nosso convidado. Agradeço muito em nome da academia por ter aceitado o convite, claro, no dia do teu aniversário, né? E agora eu deixo o espaço para tu se apresentar aí pro pessoal, tá? Primeiro, como eu falei no início ali, é sempre um prazer estar servindo e te ajudando de alguma forma nos teus projetos aí, né? Como tu falou, é um projeto muito bacana, um trabalho que vem para agregar muito esse início, né, esse pontapé inicial que vai ser na carreira de muitos, não tenho dúvidas que esse início de trajetória aí de muitos meninos que estão começando a parte técnica e entrando nessa área mais de fundamento e de técnica do goleiro, né? Com certeza esse início, essa busca que eles decidiram ter para que no futuro eles viessem a conseguir alcançar os objetivos que eles sonham agora, desde pequeno, né? Então, é um prazer tá ajudando tu como amigo, né? E como um grande irmão que eu tenho, e também, de alguma forma, tá ajudando esses meninos aí nesse teu projeto, que com certeza é muito bacana e com certeza vai trazer muitos frutos aí para todos. Show, muito obrigado mesmo, muito obrigado mais uma vez pelo teu tempo, né? Disponibilizado para a academia, para nossa resenha. E tua mãe te mandou um beijo aí na live. Beijo pro filhão, tá de aniversário. É uma oportunidade também para teus familiares te acompanharem, né? Que eu sei que tu Sim. está em Erechim no momento, inclusive trabalhando no Campeonato Brasileiro. Deve ser uma satisfação imensa para ti. Ano passado fizesse um baita de um campeonato, acompanho. Te parabenizo por isso, mas isso a gente vai chegar ao longo da resenha, tá? Sim. Não, Vamos. é uma felicidade também aí nessa data e nesse momento que mais do que nunca a gente sente a vontade de estar perto, né, de quem a gente ama aí, Com porque certeza. a gente está vivendo aí esse momento de quarentena, de isolamento, então além do meu aniversário, esse momento aí também que a gente, não vou dizer que fica meio em pânico, mas com certeza a gente fica um pouco aflito, né, por todo o momento que o país está vivendo. Então, foi muito feliz nessa ideia e veio
vou dizer que a coincidência de bem nessa data especial aí está à disposição também para a família estar acompanhando essa live e de alguma forma tá matando a saudade. Sim. Já que aqui é um bate-papo completamente. Como é que eu vou dizer? É uma resenha, tá? Não tem protocolo, não tem nada. Bate-papo de amigo. E eu vou te confessar. Depois que eu marquei contigo, não tinha mais como desmarcar, né? Só que eu Sim, esqueci não. Eu sei o dia. Só que como a gente tá em quarentena, eu tô em casa aqui há 12 dias, sem sair, sem treinar, eu não sei que dia é da semana às vezes. E eu marquei, tá, sim. vai quinta então, né? Só que hoje é aniversário da minha namorada também. E ela Eu ficou até vi maluca. no, eu vi as publicações no Face, não, no Instagram. E Aham. antes de ver as publicações, a Marília, ela me lembrou também, né? De que eu já estava fazendo aniversário também. E já, em nome da nossa família aqui, já mando os parabéns aí para ela. Show, beijão, Sá. Ela deve estar. Espero que ela esteja, né, de olho. Sim, Tá, vamos lá. David, como o nosso papo, tá? É uma resenha legal e tal, vamos falar um pouquinho sobre a quarentena, tá? Primeira coisa que eu vou te perguntar, qual dica que tu dá para os goleiros nesse momento de quarentena? Que eles estão trancados em casa, que eles às vezes não sabem o que fazer, não sabem o que treinar, não tem um auxílio de um profissional da área e tal. E a segunda pergunta, emendando, é se tu está treinando fora do clube. Para se manter, claro, não um treinador de goleiro, mas físico, sim, aeróbico, essas coisas. sim. Eu vou responder primeiro a segunda pergunta, né? Porque eu não sei se o pessoal que me acompanha aí, principalmente os amigos e também os admiradores do trabalho, né, devem ter reparado que no último jogo, antes do adiamento aí, da parada do Gauchão, contra o Brasil de Pelotas, eu acabei não jogando, né? Porque no nosso apronto, sábado, lá em Rio Grande, no treino, na véspera do jogo, eu acabei sentindo uma lesão muscular, né? Uma contratura aí na posterior, grau 1, e como Ah, não foi na sabia. véspera, como foi na véspera do jogo, a gente costuma a falar, né, e dizer que a gente vai fazer um teste no dia do jogo pela manhã. Então eu Sim, acabei não avisando ninguém no dia anterior ao jogo, e no teste pela manhã, no domingo, já em Pelotas, a gente viu que não ia ter condições de jogar, né? Então eu não uhum. joguei aquele último jogo antes da parada do Gauchão. E quando a gente retornou para Erechim, o pessoal já havia definido antes do nosso retorno aos treinamentos, que seria na terça-feira, a federação Uhum. determinou que ia ter a parada, né, no Gauchão. Então eu Sim, segui o tratamento com o fisioterapeuta lá no clube, ele está atendendo show. ao decreto, né, da Organização Mundial da Saúde Sim, de ter aglomeração. Então, como ele faz? A cada 1 hora e meia, vai dois para tratar, ou um, se for o caso, né? A gente fica entre três, no entendi. máximo, no DM. Então, eu Claro, estou claro. dando sequência ao tratamento para que quando, através do aval do fisioterapeuta, eu esteja 100% recuperado, eu consiga aí me Sim, programar para uns treinamentos, né? Como eu tenho visto no Instagram, o claro, claro. pessoal tem feito muitos treinamentos em casa, né? E a É, minha eu dica aqui com seria os meus alunos. para tanto os goleiros aí da academia quanto os demais, seria para poder ir fazendo o trabalho de core, percepção, tudo que o mínimo de espaço possível te proporcione, né? Eu vejo o pessoal fazendo muito o trabalho com o mini band Claro, hoje em dia, né? Que é muito usado, né? E num pequeno espaço tu consegue fazer trabalho de fortalecimento, principalmente para nós goleiros que usamos muito o centro de gravidade, como a gente chama, né? Aqui a parte do sim. abdômen, tudo. Então acredito que tudo Abdômen, isso core, sim. voltado para a nossa parte física, e isso, core, tudo que é voltado para a nossa parte física, eu acredito que vai potencializar os nossos movimentos técnicos, né? Que daí, quando o pessoal, se Deus quiser, Sim, em claro. breve poder voltar com os treinamentos aí, daí vai voltar bem, assim, firme, por causa dessa parada e não perder muito, para que não fique um Com pouco mais certeza. fácil, né, os gestos técnicos. Aí eu sempre acreditei que a parte física ela é, se não o principal, aí vou dizer que talvez 60%, se eu não estiver me equivocando,
da parte do goleiro, né? Para que deixe menos Sim. difícil a nossa posição. Ah, com certeza. É muito importante não ficar parado, né? Porque, Sim, inevitavelmente, os clubes vão ter que fazer uma mini pré-temporada de pelo menos 7 dias. Não tem como fugir disso. Tá todo mundo parado há 10, 15 dias e já viu numa batida muito grande, né? Porque estava na metade da competição já e sim, teve um declive muito, muito forte. Então, para recuperar isso aí, vai demandar uns 7 dias, eu acredito. E o pessoal mantendo a forma, isso demora menos um pouco, né? O corpo já está mais acostumado, tudo. Então é muito importante. Eu, aproveitando o gancho que tu falou, aqui na academia, eu faço treinos todos os dias. Tá? Hoje eu não tive por causa da entrevista contigo. O que eu faço? sim, Como no WhatsApp eu consigo abrir a janelinha para 3, eu faço de 3 em 3. Treino de meia hora, muito, muito intensivo. sim, Físico, eu só não faço com bola, né? Porque não tem como. sim, Mas eu vou começar a fazer. Os que tiver oportunidade de jogar bola na parede, dá para fazer um específico. Cara, não é o ideal, mas claro. ajuda, entendeu? Mal não Sim. vai fazer. Então, vou implementar isso agora com a bola. Sim. Ah, É que eu acredito cara, eu. que todo Pode o falar. tipo de treinamento, né? Eu acredito que todo tipo de treinamento que a gente puder fazer dentro das nossas casas, né? Como tem sido pedido aí, e como eu Sim, tenho visto no Instagram muitas pessoas vêm fazendo, né? Vem sim, fazendo aí, eu acredito que vai depender de cada espaço, né? De cada ambiente que a gente que a gente tem, né? A com minha certeza. esposa, antes de ter esses decretos aí, ela estava fazendo academia com o pessoal aqui num estúdio em Erechim e o pessoal acabou passando alguns treinamentos para ela fazer, né? Sim, E eu até iria fazer e sempre que for possível eu vou fazer com ela alguns treinamentos. Só que como aqui em Erechim a gente mora em apartamento, fica difícil assim um espaço um pouco maior. A gente teria aí que daqui um pouco tirar mesa de centro da sala, a mesa de jantar, né? Tem que se virar. Então, claro. Tem que, daqui, tem que se virar. daqui um pouco por exemplo, se eu for fazer um trabalho de agilidade no step, como tu gostava de fazer quando a gente trabalhou junto, Sim, imagina eu ficar sapateando na cabeça do pessoal lá de baixo, né? isso é Mas a complicado. gente tem que se virar, vamos ter que se virar aí, né? Da forma que puder, que tiver como a gente fazer os nossos treinos aí para perder alguma forma física, com certeza a gente vai perder um pouco, né? Mas Sim, que não perca tanto, né? com certeza. Ó, vamos só dar uns recadinhos aqui. Espera só um pouquinho. Os recados aí é contigo, eu não tô conseguindo É, acompanhar muito. tá difícil. O Beto Jamaica mandou um abraço para Erechim, se mudou agora há pouco aí para Erechim. Tá? Olha aí. Pessoal do Papo de Goleiro tá na área. Tá? Grande canal Papo de Goleiro, meu amigo Fernando. Mandou um abraço aí. Bom, surgiu uma pergunta, tá? Vamos lá. Manda. Qual foi o melhor zagueiro que tu já jogou? E o jogo inesquecível. Só não vale falar o Fernando Pinto. Ele É, tá na live. sim, eu ia falar isso, depende de quem perguntou. Será que jogou comigo aí? Mas Não, 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 não. não, foram muitos, né, cara? Às vezes a gente pode, né, como a gente já vem num bom tempo aí Com nesse, certeza. nesse ramo, né, do futebol, então às vezes a gente pode deixar passar alguém assim, mas vamos falar Com especificamente então do certeza. Fernando aí, quem a gente abordou. Foi um grande zagueiro. Eu tive a felicidade de, em 2016, fazer meu primeiro gauchão como profissional. Era ele o zagueiro lá no São Paulo de Rio Grande. Era até o capitão naquela barca lá. E a gente fez um grande gauchão aquele ano. Eu lembro com muito carinho, porque foi o meu primeiro gauchão com 23 para 24 anos ali. E o Fernando era o capitão ali. E jogo inesquecível. Então eu já vou lembrar do nosso jogo lá em Rio Grande contra o Grêmio, 3-2. A gente venceu no Aldo da Puz. O Fernando dando bicicleta e tudo mais. Zagueiraço. Show. Tu, tu, tu que jogou? Sim, foi eu. Quem era o goleiro do Grêmio? O goleiro do Grêmio era o Groi.
Ah, porque se fosse o Graça, acho que ele tá ele tá na live aqui. Ia ser Ah, legal, né? O jogo do. Se sim. tu Não, já gosta, assim. aproveito, já aproveito para mandar um abraço aí pro Graça, né? Grande goleiro, quem a gente se espelha muito, né? Principalmente pela história aí até jogou no Cruzeiro, um dos clubes que eu tive o prazer de jogar E no, também, Sa- e e no São depois, Paulo também. sim, no São Paulo também. Eu até em 2011, eu acho que eu joguei pelo São Paulo, contra o São Paulo de Rio Grande, era ele o goleiro, né? Ah, que legal. Eu tava no Cerâmica, e eu acho Aham. que foi eu não lembro do nome da copinha, mas era a Copa RS de Sim, segundo semestre da sim. federação, e a gente, acho que foi nas quartas de finais, a gente pegou o São Paulo de Rio Grande, lá em Rio Grande, e era o Graça, o goleiro do São Paulo. Que E, legal, que e legal. daí Futebol depois, é fera. E depois tem a história aí que ele fez o campeonato estadual pelo Cruzeiro e graças a Deus foi pro Grêmio aí, uma história muito bonita do foi, futebol. e foi onde eu conheci ele, né? Tava trabalhando nessa Sim, comissão técnica. Eu e o competentíssimo treinador de goleiro Kleber Sgarbi, que era o responsável, né, sim. pela Fenômeno, fenômeno parte na dos. preparação É, dos goleiros. fenômeno. 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 Ele Bora até lá. brinca, né, que o cara fica elogiando ele assim e ele chama de puxa-saco. Mas Ô, né, puxa saco. não é ser puxa-saco, né? É dar honra para quem merece honra, né? É É um grande verdade, preparador é físico. verdade. Eu tenho muita gratidão a ele. Muita. Verdade. Mas Ó, não era o o Léo. Grassi nessa época. Em 2016 era eu e o Vilar, os goleiros lá no São Paulo de Rio Grande. O Vilar, ele infelizmente teve uma lesão na pré-temporada e eu recebi a oportunidade na pré-temporada mesmo. Show, E show. acabei aí, graças a Deus, jogando todo aquele campeonato gaúcho, junto com o Entendi. Fernando Pinto aí, grande zagueiro. E esse jogo inesquecível, a gente venceu o Grêmio de virada lá no Alto da Puso, 3-2. Legal. Show. Tá. Ó, tem mais um recadinho aqui, ó. Léo Aragão, monstro, queria jogando no meu Dragão de Aracaju. Show. Show, Ah, o Cheruti. Confiança foi o time que a gente enfrentou nas quartas de finais, ali valendo o acesso no Hum, Brasileiro da Série C ano passado. E sim, eu tive a felicidade de fazer dois grandes jogos contra o Confiança. Infelizmente, a gente não conseguiu o acesso, né? sim, pena. Mas Mereciam. depois do Campeonato Brasileiro, quando se encerrou, eu até tive conversando com o pessoal do Confiança, né? Existiu a possibilidade de estar me transferindo lá para o clube de Aracaju, mas à medida que foi demorando para eles organizar o Sim, planejamento pro ano que viria, que seria o ano de o- 2020, sim, eu acabei renovando aqui com o Ipiranga e o nosso contato foi esfriando, né? Coisas do futebol. sim, claro. Cheruti, um abraço pros monstros. Tem esse aí. Cheruti, teu irmão? Ah, esse Cara, aí. Não, esse aí é. Até ele brinca, né? Que assim como o Alisson lá e o Muriel são irmãos e são goleiro, né? Ele brinca que a gente também. E assim como naquela dupla fenomenal ali do Alisson e do Muriel, o mais novo é sempre o melhor, né? O Muriel é claro, um grande goleiro também, né? Mas sim, claro. ele gosta de Eu se tenho, comparar ao Alisson. eu tenho três perguntas aqui na live, tá? Que era a minha Manda, penúltima pergunta. Então eu vou antecipar. Mas manda ver. primeiro vai ter que ser da tua mãe. Qual o jogo que mais te marcou, meu filho? O jogo que mais me marcou. É, eu acho que é o que tu tinha dito, né, do São Paulo, mas como a tua mãe perguntou, mãe é mãe, né? Sim. Eu, eu infelizmente vou ter que tocar no assunto, né? Acredito que eu vou fazer ela até chorar. Mas eu vou lembrar de um jogo aí que está bem fresco na memória, que é o jogo contra o Remo, em 2019, que foi um jogo muito difícil para mim, porque uma semana antes do jogo do Remo, o meu padrasto, o Adilson, ele faleceu, né? Putz, sinto E muito. eu tive que ir depois, logo depois do jogo contra o São José, para Gravataí dar uma força para minha mãe, né? Porque uma Uhum. tragédia assim quando Claro, claro, acontece, com a certeza. A gente nunca família espera. Então nunca eu espera. fui dar essa força para ela e eu vi o quanto ela estava abatida. E aquela semana que antecedeu o jogo do Remo, foi bem difícil assim manter o foco, tirar um pouco Claro, o pensamento lá da dor que ela vinha sentindo, né? imagino.
junto com aquela vontade de estar ao lado dela nesse momento difícil, consolando ela. Então, o jogo contra o Remo foi logo depois desse acontecimento, onde a gente empatou em 0-0 com o Remo no Mangueirão. Eu fiz uma grande partida, graças a Deus. Que show. Ah, eu vi a E defesa. Eu vi a defesa. O João postou um vídeo. Eu vi. sim, Grande partida. foi uma grande partida e foi logo depois desse acontecimento. Eu até Sim, estive dedicando aquele jogo para minha mãe e para o meu falecido padrasto, né? sim. Então, eu deixo Bonito. esse jogo aí e essa homenagem para ele e para ela como um jogo especial, Sim, respondendo a pergunta dela, né? muito bonito. Parabéns. Ah, vamos lá. Carlão. Ah, o Carlão. O Carlão tem uma escola de goleiro lá no interior do Paraná. Agora eu esqueci o nome da cidade. Não vou falar para não falar besteira. Tá ligado Sim. aqui no bate-papo. Abraço, Carlão. Abraço, Escola de Fernando. goleiro Garra. O Alê, parabéns pela resenha. Ah, a pergunta. Qual goleiro que te inspira? É a pergunta mais perguntada aqui do momento. Cara, eu me inspirava no início, assim, desde a minha formação na base, eu me inspirava muito no Klemer do Internacional, né? Porque o meu início ali nas categorias de base foi bem naquela época vitoriosa do Internacional, né? Ali de 2016 até 2010, né? 2006, perdão, até 2010. Então era um goleiro que vinha se destacando muito e era um goleiro que eu gostava muito, assim, das defesas. Sim, Era um goleiro simples, mas que fazia defesas importantes. Achava um goleiro técnico, de certa forma, assim como o Renan também, que às vezes jogava também nessa época aí. Eu me espelhava bastante, né, nessa época nesses goleiros aí do Internacional, tanto o Klemer quanto o Renan. O Renan sim. eu até tive o prazer de conhecer ele pessoalmente quando a gente enfrentou o Esportivo no amistoso preparatório para o Gauchão aí. E O Renan, o Renan eu quero convidar. Pode o continuar. Renan, gente finíssima, né? E eu Gente tive o finíssima, gente prazer de finíssima. conhecer pessoalmente. E era um goleiro que, assim como o Klemer, eu também via jogar pelo Internacional e admirava muito, né? E me espelhava muito também, né, nele. E foi muito prazeroso, assim, ter conhecido ele Show. pessoalmente, muito amistoso aí. Boa. Vamos lá. O Pedro tá fazendo uma pergunta. Pedro, ele é meu atleta. Não sei, acho que de repente tu chegou a jogar com ele no Cruzeiro. Não sei Eu se acho eu que eu subi ele para conhecia jogar. ele. Eu acho que eu conhecia ele. Ele estava PH, jogando baita do. até na base, né, do Cruzeiro, na época Sim, que a gente estava ó. na Copa Federação Gaúcha Sim, 2017, né? ele fez uma pergunta muito boa. Primeiramente, parabéns, David. Como Valeu, foi sua Pedro. transição das categorias de base para o profissional? Como foi? A sua transição das categorias de base para o profissional. A minha transição ela foi muito boa, porque acredito que, como a maioria dos goleiros, eu tive a oportunidade de pegar uma categoria de base que era muito boa, muito organizada, que era a de cerâmica, né? E nesse tempo que eu estava no juniores, juvenil, eu tinha a oportunidade de treinar muito seguido com um profissional, né? Então, Sim, essa parte da transição eu acredito que foi determinante para que eu viesse estar crescendo, estar pegando experiência com o sim. Donizete, que era o goleiro na época, né, do profissional do Excelente treinador de goleiro, Cerâmica, né? excelente goleiro. Excelente goleiro e excelente preparador de goleiro também. Eu tive a felicidade de pegar o Doni como goleiro e logo depois, acho que questão de um ano, ele parou de jogar e já se tornou preparador de goleiro do Cerâmica. E Que era um legal. cara que ajudava muito, tanto como espelho, tanto dentro quanto fora de campo, né? Como Uhum. profissional, né? Dentro e fora de campo. E depois como preparador de goleiro também na minha transição ali. Às vezes, quando a gente é mais novo, a gente é meio impaciente, né? Para que as coisas Com certeza. aconteçam. A gente não... A gente quer atropelar, a gente quer que as coisas aconteçam sem Uhum. Sem entender o focar porquê. no, sem entender o porquê, sem focar no trabalho, sem saber que a gente, né, tem que primeiro Sim, transformar a nossa mente, virar profissionais mesmo, né, tanto dentro quanto fora de campo. E o Doni, ele me ajudou muito, assim, me sim. transmitindo calma, me Ah, orientando, conversando sempre comigo. Então, sempre foi muito bom, assim, na minha transição, eu estar escutando as pessoas mais experientes. às vezes acontece muito isso. Aconteceu com alguns goleiros que eu trabalhei.
o terceiro ou quarto goleiro está treinando muito, muito, se dedicando, ralando, às vezes treinando mais que o número um, mas ele não vai jogar. Não é o momento dele ainda. Por uma série de fatores. Não é nesse momento, ainda mais num gauchão, que é a minha experiência, né? Um tiro curto, um treinador não vai trocar um goleiro, não vai botar um menino de 16, 17 anos para jogar. Entendeu? Então, isso que nós... Pode falar. Isso é o que nós, treinadores de goleiros, temos que ter essa sabedoria de passar esse feedback pro goleiro de uma forma que ele não entenda de uma forma errada. Tá entendendo? Sim, de uma forma que tu consiga transmitir uma certa paciência para ele, para que ele espere o momento dele, não deixe de trabalhar, né? Porque às vezes, exatamente, quando a gente filtra aquilo ali de uma forma negativa, talvez a gente se emburra, a gente se acomoda, exatamente, a gente fica chateado, exatamente, e deixa de trabalhar. E cai. Eu vou te dar um exemplo, se eu não estiver tomando muito tempo. Pode falar. O Doni, nessa época que ele era preparador de goleiro, teve uma situação no Cerâmica. O Cerâmica havia feito o primeiro gauchão, 2012. E, obviamente, 2011 eu fiz esse campeonato, até que eu recordei o jogo contra o Bruno Grassi. E daí foi meio que um campeonato para ver se eu teria condições a nível profissionais, né? E aí, no ano de 2012, o Cerâmica já estava no gauchão. E naquele gauchão eles trouxeram o César, goleiro, que passagens por Santa Cruz, né? E aí eu fiquei no banco do César, né? Enquanto ele era o titular, pegando experiência com ele, com o Doni. E quando acabou o gauchão, o Cerâmica, a gente ia jogar a Série D. E como o César tinha feito um bom gauchão, ele saiu. E então eu achei que eu seria o titular na Série D. E até em alguns treinos incomodava o Doni, dizendo que eu já estava pronto para jogar. E um campeonato brasileiro e tudo. E um pouco antes de começar o Campeonato Brasileiro, até o Benhur, né, o treinador do Cerâmica, chegou o Vila, que hoje está no São José. E aí, sim. E aí a gente foi fazer um treino coletivo logo que o Vila chegou e o Benhur botou o Vila no time profissional, no time titular, no principal. E aí eu já quis fechar a cara no aquecimento, treinar, já aquecer brabo. Gurizão, né? Inexperiente. Aí o Doni pegou e liberou todo mundo pro treino e o David espera aqui que a gente vai conversar. O Doni já vai, né? Me chamar no apito, né? E aí o Doni pegou e falou, cara, tá sendo a primeira vez, talvez, que isso tá acontecendo contigo, mas não vai ser a última. Com certeza. E que daqui a um pouco as coisas não vão estar acontecendo como tu espera ou deseja, né? Enfim. Então tu não pode deixar de trabalhar, porque se daqui um pouco precisar, ou até mesmo quanto mais trabalhar e tu vir evoluindo, tu pode aí tomar a posição, conseguir teu espaço, né? Então, como a gente estava falando, a gente tem que filtrar de uma forma positiva, boa, a experiência que nos é passada, principalmente do profissional que está nos treinando, né? Para que a gente não deixe de estar buscando a evolução e com a evolução a gente vai estar alcançando os objetivos, né? Um passo de cada vez. E nós tivemos isso, lembra? Em 2015? 2017. 15? 17? 17? Não. Quando a gente se conheceu no Cruzeiro? Foi, 2017, desculpa, isso. 2017. Tinha um goleiro... Na verdade, nós tínhamos 2 goleiros titulares, né? Que era qual que a gente ia botar. Sim. E aí o professor escolheu o que estava ali, né? Que era o alemão. E ele vinha de lesão e estava inseguro e tivemos que trocar. Foi um momento de escolhas. Você vai lembrar, lembra? Eu lembro com certeza aí, porque como várias experiências que eu tive, eu gosto de deixar bem viva na memória para que a gente, né, no tempo presente, possa estar se municiando de coisas boas que aconteceram num tempo bem próximo ali. E nessa época aí eu lembro que o Giovani, né, que era o goleiro que estava com nós, ele estava com algumas dificuldades por causa da lesão, né? Sim. Grande goleiro, um grande abraço para ele. Grande goleiro, um abraço se estiver aí nos acompanhando. E ele estava com problema na lesão, acabou chegando com excesso de peso e isso ainda dificultando mais ainda junto com a lesão, né? Mas eu
a todo momento respeitei a decisão tanto do Kleber quanto do Benhur e até mesmo pelo goleiro, que o Giovani é, né? Então, o que eu Com fiz certeza. e o que eu sempre, quando posso, quando tenho a oportunidade, eu procuro compartilhar com amigos, né, que trabalham na mesma posição que tu não pode deixar de trabalhar, de buscar o teu espaço, dando o teu Com melhor a certeza. cada dia, para que tu conquiste o teu espaço. Com certeza. Cedo ou tarde, tu vai E conquistar o sempre, teu espaço. e uma coisa muito importante, sempre apoiando o cara que está jogando. Sempre Sempre. apoiando, porque, Eu, como a gente fala, é uma disputa sadia e a gente pode ser competitivo, mas não com desleal, certeza, tem que ter a né? competição. Tem que ter a E competição. lá na minha academia, cara, o que eu faço? Cara, é uma brincadeira, uma coisa lúdica que eu faço, mas é para unir eles. Não é para penalizar. O que acontece? Ah, ele tá fazendo um Sim, skipping ali e derruba o cone. Às vezes tem 8 pessoas na quadra. Cara, goleiro tem que ser unido. São só 4. Um só joga. sim, Não tem? É difícil trocar um goleiro no jogo. Só por lesão. Ah, nem se o goleiro estiver mal, ele não vai trocar. É muito difícil. Então, o que sim. eu falo? Cara, vocês têm que ser unidos. Vai pintar oportunidade, vai ter chance. Então, é unido. Caiu um conezinho, paga todo mundo. Então, É isso aí. já virou cultural já na academia. Caiu, a criança já olhou assim, pá! Caiu. E já começa. Skipping. É muito legal. É Vamos lá, vou legal continuar que tem um porque monte de pergunta. é legal porque é a questão da união e quanto mais a gente busca treinar da melhor forma, a gente vai elevar o nível do treinamento Com e certeza. vamos dizer, por exemplo, tá treinando eu e o Luiz. O Luiz vai querer treinar bem, eu vou querer treinar bem, a gente vai estar buscando os nossos limites, Claro. superando assim algumas dificuldades que a gente pode ter tecnicamente, sempre buscando melhorar, a gente vai levar como o Passarinho, que foi um grande profissional que eu tive o prazer de trabalhar Grande com a NASA, mestre, grande a mestre. gente eleva o nível do treino e elevando o nível do treino a gente vai estar só evoluindo, só Com certeza. melhorando, E o futebol é muito dinâmico. com Hoje certeza. tu tá aqui, amanhã tu tá jogando lá no Pará. O teu Entendeu? espaço tu vai conquistar ou no lugar que tu está atualmente, ou tu vai estar melhorando e evoluindo para ir para outro lugar e talvez nesse No próximo São lugar Paulo tu eu tive conquista. isso. No São Paulo eu tive isso. Eu tava com 2 goleiros muito bons. Aí Sim, eu jogou um lembro. e o outro não se sentiu incomodado, mas ele recebeu uma proposta melhor. Pum, titular lá no Pará. Série D muito boa. E tá aí. Fez um ano muito bom. Me agradece muito pela pré-temporada que a É gente que fez e tal. Foi a muito gente, legal. a gente fica com o receio, e como eu te falei, mesmo daqui um pouco a gente tendo uma experiência, a gente é impaciente. Lá em Com certeza. 2017, se tu lembrar, eu estava disputando a posição com o Giovani, dando o meu melhor, mas aí o São Paulo lembra que me fez o convite para voltar Bah, é verdade. e eu talvez de Uma semana forma antes do campeonato. uma semana antes Porque eu o talvez de Robalo forma machucou. Robalo machucou contra o Cruzeiro até. isso, e Ou daí ele não eles podia viram, jogar, alguma coisa assim. ele não podia Aham. jogar, eu acho, e daí Acho que ele o vinha do pessoal Irã. Ele vinha do Irã. acho que questão de documentação dele, e o pessoal Foi. viu que eu não estava jogando no Cruzeiro. Excelente. Aham. E eu tinha jogado 2016, né, o Campeonato Gaúcho com o São Paulo, aí o São Paulo me Bem procurou, lembrado. querendo que eu voltasse, e eu talvez impaciente, ou naquela atucanação de que, bah, a gente tem que jogar, quem não é Sim. visto, né, não é lembrado. Aham. Bem Aí eu lembrado até isso. incomodei um pouco o pessoal do Cruzeiro, o Kleber até me deixou treinando separado, era tu que me dava treino, lembra? Aham. E aí nós conversávamos e eu falava, cara, eu não tô de sacanagem com os caras, mas eu penso que eu não posso deixar assim de estar num lugar onde eu tenho oportunidade. Naquela época, né? Com Naquele momento certeza. do Cruzeiro, eu estava achando que talvez eu não ia ter oportunidade, né? Então eu estava, não, talvez então eu tenho que buscar oportunidade lá no São Paulo. Mas a gente, né? Não é à toa Sim. que depois eu continuei trabalhando e até ali veio a oportunidade, né? Eu acabei ficando no Cruzeiro e depois fui abençoado ali depois de muito trabalho, eu conquistei meu Coisa espaço. A linda. oportunidade E aquele ano a gente merecia algo melhor. A gente deu azar. merecia, né? A Merecia. gente deu muito azar. A gente foi o primeiro colocado, o segundo, pegamos o Inter. Foi A gente, sétimo ou oitavo. a gente classificou em segundo o Novo Hamburgo, que foi o campeão gaúcho naquela edição, É verdade. classificou com 23 pontos e a gente classificou com 20. E a E na gente ganhou fase, do Novo Hamburgo, lembra? a gente Ou ganhou de 1 a empatou. 0 do Novo A gente Hamburgo. ganhou, aham.
Gol-chave A gente acha alagoano. que acabou com a série de 7 vitórias deles, se eu não me engano. Nosso time era muito bom, muito bom. Nosso time Era muito bom. Muito Muito bom. Tá, vamos lá. Manda a Eu queria pergunta aí. eu queria mandar um abraço aí pro Gabriel, tá? Gabriel é meu cunhado, lá de Santa Catarina, ele tá ligado aí. E Tá? não tá a fim de botar umas uvas ele tentar. Não, Ele não ele, quer. ele é do skate, do surf, ele não tem como. É Ele mora em legal, Santa né? Catarina, ele não mora aqui, ele mora na praia. Ah, Bora então lá. é dessa vibe. Leonardo, goleiro do Grêmio, ó. Abraço do Luiz David, tô ligado no bate-papo. Ele treina conosco na academia. Sim. Tomás também é atleta da academia. Como que tu lida com a pressão da torcida nos jogos? Ah, isso é um assunto muito bem colocado e é uma pergunta bem interessante, né? Tomás, né? É, principalmente no início da nossa carreira, principalmente a nível profissional, é uma situação bem nova, assim, é uma situação que tu tem que ter muito cuidado para lidar, porque às vezes tu pode encontrar inúmeros cenários diferentes. Vou dar um exemplo pelo o que eu passei no início, quando eu cheguei aqui no Ipiranga de Erechim, que foi logo depois que o Carlão saiu. O Carlão saiu no final de 2017. E o Carlão é um ídolo máximo aqui no Ipiranga. E em 2018, o goleiro que esteve aqui no Ipiranga foi um pouco contestado, né? Eu não acompanhei a trajetória dele, mesmo que tivesse acompanhado, não teria propriedade para falar do trabalho realizado dele aqui. Mas a torcida contestava muito ele, a rádio contestava muito, e quando eu cheguei tinha aquela pressão toda de rádio, de imprensa, porque eu tinha que substituir, não digo substituir, mas eu tinha que dar de uma forma... Uma resposta melhor que o outro. Eu tinha que de uma forma matar aquela carência que a torcida, né, e a rádio e a imprensa sentia aqui em Erechim desde a saída do Carlão. Então a pressão foi muito grande, né? E como eu sempre falo, e a pessoa que tá o pessoal que está acompanhando aí a nossa live vai ver que eu falo muito na questão do trabalho, e eu acredito e sempre acreditei, sempre vou acreditar que o trabalho, o nosso dia a dia, tu sempre buscando dar o teu melhor, o jogo vai ser um reflexo do teu treinamento, né? Tu vai treinar, eu sempre tu vai falo buscar isso. treinar, tu vai buscar treinar da melhor forma possível. Com certeza. Treina como vai jogar. Com a concentração, com o foco e com a dedicação, o teu nível de acerto no treinamento vai ser grande, a tua melhora, a tua evolução vai ser grande e, consequentemente, no jogo, eu acredito que não vai ter outro resultado que não seja um bom desempenho. Então, foi isso que eu sempre fiz, desde que eu tive uma mudança de mentalidade, né? Me tornei um atleta mais profissional, dedicado principalmente dentro de campo e fora de campo também, no que se refere aos cuidados, né? Então, eu sempre vim fazendo isso de ser bem profissional no dia a dia, dando o meu melhor para que fisicamente eu tivesse no melhor momento e tecnicamente também buscasse, né, junto com a parte física, tá deixando aí menos difícil a nossa posição, né? E graças a Deus, com o trabalho, com a dedicação do dia a dia, eu fui aí conquistando meu espaço no Ipiranga. Tive aí, como tu falaste no início da live, tendo um bom campeonato, e graças a Deus essa pressão da torcida eu consegui dar a resposta através do trabalho e, consequentemente, tendo bom desempenho nos jogos. Show. Cara, só vou falar uma coisa aqui pro pessoal. Muito obrigado pelas perguntas. Tá sendo de muita valia nosso pequeno bate-papo, tá? Sim. Como a gente tem tempo, a gente tem 20 minutos para acabar. Tá, eu vou pular. Porque senão aí a questão o Instagram vai cancelar, entendeu? Uma hora ele cancela. Então eu vou cortar algumas perguntas, eu vou selecionar. Tá? Tu que manda aí, eu não estou conseguindo ver as perguntas. Não, beleza. Mas tu que manda. Tem 3 perguntas que também veio bastante ênfase. Como tu decidiu ser goleiro? Cara,
a minha decisão, ela, claro que com certeza, eu acredito que tem uma parte genética, vamos dizer assim, né? O meu pai, ele atuava como goleiro, não profissionalmente, mas em jogos, assim, com amigos, né? E eu acompanhava alguns jogos, né? Ia ver ele jogar em alguns jogos. Ele gostava de jogar muito futebol de areia, né? Na Uhum. época, antigamente tinha muito, ainda existia as quadras de areia, né? E tudo. E eu ia assistir alguns jogos dele e eu vi que ele era um bom goleiro. Aí eu comecei, claro que naquele exemplo ali de pai para filho, né? Eu comecei a Sim. querer jogar no gol também. E tinha muitos amigos assim na rua que também jogavam no gol e comecei a pegar roupa de goleiro com eles e desenvolvendo, sendo até que eu cheguei na base do cerâmica e aí na base do cerâmica eu comecei a adquirir, graças a Deus, num tempo, numa idade boa, né? Que acho que foi com meus Sim. 14 anos, né? Tem gente que começou bem mais Show. cedo, né? Mas eu já Claro, jogava claro. no gol, só que a parte técnica eu fui começar em categorias de base com 14 anos no cerâmica, né? Até o preparador de goleiro, meu primeiro preparador de goleiro foi o João e depois foi o Chico, que hoje trabalha lá no Grêmio, na base do Grêmio, né? Então Sim, a sim, parte sim, sim, sim. técnica começou a me dar o respaldo para mim me manter evoluindo, né, e Desculpa. fazer todo aquele processo ali de categoria de base. Tu sabe que Mas tem foi muito assim, goleiro aqui que foi me só procura. espelhando meu pai. Sim, tem muito goleiro que me procura por causa disso. Sabe jogar no gol, mas não tem a técnica. Entendeu? E aí a gente É implementa uma, é isso. uma, é uma Show. situação, é uma situação que eu converso com bastante frequência com meu irmão Luciano, que ele é goleiro, goleiro nato, pega muito no gol. Mas tu vai ver, por exemplo, o Luciano, meu irmão, no futsal, fazendo defesas arrojadas, né? Defesa de goleiro, é goleiro, indiscutível. Mas aí tu Sim, lança ele para o campo, tu vai ver alguns fundamentos técnicos que ele não tem daqui a pouco numa saída de gol, claro, numa defesa de mão claro, trocada, numa bola mais extensa. Tu claro. vê que tudo isso é falta de treinamento técnico na Treinamento, de base, informação, de de orientação, formação, claro. de formação e também na questão da parte de coordenação para a gente, né, ver a Sim, passada para fazer as defesas e tudo mais. Mas se tu sim. for ver ele jogando futsal, nossa, fecha o gol. Ele já me falou que é bom. E eu tô esperando ele. Falou que ia aparecer e nada. Vamos ver. Sim, eu falo para ele, cara, ele gosta, né, de jogar o futebol dele aí no trabalho, com os amigos, e daqui um pouco, mesmo tendo uma idade já ultrapassando a casa dos 20 anos, vai fazer os treinamentos contigo aí, vai adquirir a técnica, porque a técnica nada mais é Claro. do que a gente vem, né, lapidando essa nossa característica de goleiro, né? Então, com certeza, se ele for Uhum. treinar aí uns dias contigo, ele, por exemplo, migrando do salão para o campo, já vai ter a técnica necessária aí para fazer Sim. algumas defesas. Aqui, ó. Carlão falou. São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Show, Carlão. Opa! E aí, Carlão? O teu irmão falou que a tua mãe deu uma choradinha lá, assim. Eu imaginei. Mas é que foi quando ela me perguntou, foi o primeiro jogo que me veio em mente e foi bem depois desse processo assim que, que ela teve. É difícil e logo depois que eu fiz o jogo, ela foi me mandar os parabéns pro meu padrasto, né, para ela, e ela ficou bem feliz, assim, acredito que deu uma animada Uhum. naquele momento Show, difícil que ela tá. show. A Águida tem uma Faz as pergunta. perguntas aí. A Ágata é uma menina. A Quem? Ágata é uma menina que joga no Inter, treina. Ágata. É uma menina que joga no Inter e Ah, treina conosco também. Enquanto você esteve sim, na base, no período do teu crescimento, o que é muito comum, o incômodo nos joelhos, por causa do crescimento acelerado. Você fez sim. algum uso de colágeno hidrosilado? Como você lidou com essa fase? Nossa, que pergunta, hein? Ah, uma das coisas que me incomodava na categoria de base e o joelho era a questão da gente, nós goleiros, a gente sempre querer estar usando travas de ferro, né?
porque a gente acredita que Sim. daqui a pouco Horrível. nos traz mais estabilidade, né? A parte da tração para Sim. projetar para uma Mais bola segurança. mais segurança, daqui a pouco Sim. para evitar um escorregão ou uma projeção com mais força, né, para uma bola. E quando eu Sim. treinava na categoria de base, eu usava muito isso, porque eu tinha esse pensamento de que se eu não treinasse de trava mista ou de ferro, conseguiria assim ter a tração necessária para daqui a pouco pegar uma Sim, bola sim. na gaveta ou mais extensa, né? E depois que eu me tornei Claro. profissional, assim, com a experiência e com o passar do tempo, eu vi que nos nossos treinamentos, se a gente ficar, quanto mais trabalhos no dia a dia a gente fazer, não sei se é o caso dela, mas quanto mais a gente treinar de trava de ferro, assim, é prejudicial ali para o joelho. É prejudicial. É horrível. Vamos lá. Quem é o melhor goleiro atuando no Brasil hoje? No Brasil, É. eu não sei se daqui um pouco vai ser a opinião da grande maioria. Mas para mim, na atualidade, assim, e talvez no ano que passou, para mim o melhor goleiro foi o Santos do Atlético Paranaense. Bom, baita goleiro. Joga muito com os pés. Para mim, Muito, muito. até dentro dessa nova filosofia aí que a gente tem nos últimos tempos, que é a questão do Sim. goleiro estar inserido, né, com os pés no jogo, além dessa parte com os pés dele, também nas demais características é um grande goleiro. Então, Sim. para mim, eu cheguei a pensar no Diego Alves do Flamengo, mas eu acredito Sim. assim que, na minha opinião, o Santos na minha opinião, talvez muitos não concordem, né? Não, Mas é. na minha A opinião é cada um tem a sua, né? cada um tem a Cara, sua. Eu vejo ele como o goleiro assim que mais se destacou. Sim. Eu tava rindo porque o Filipão botou assim, ó. A transição foi boa. Só fugia da sala do PC. Cara, o Filipão falou isso aí, que tem umas histórias ali que eu chegava muito atrasado no Cerâmica, né? E daí a sala do PC era bem numa das entradas, né, do Cerâmica. Então, quando eu chegava atrasado, eu ia lá pelo estacionamento para sair da sala dele e já cair direto no vestiário. Só que teve um Sim. dia que eu fiz isso, fui pelo estacionamento, tu sabe como é que é o Cerâmica ali, né? Fui pela entrada do estacionamento, em vez da entrada do bar lá de cima. E quando eu cheguei no vestiário, o PC tava dando uma dura no grupo, assim, ó. Quando eu botei o pé, ele me pegou, chegando atrasado. Ah, rapaz, não teve nem como escapar. Ele já Sim. falou, nem entra no vestiário, espera lá fora. Lá. Vamos lá que tem muitas coisas aqui legais, ó. Michel Correia Grande, treinador de goleiro do Novo Hamburgo, tá? Sim. Lançar goleiro é muito difícil. Lançar goleiro é muito difícil. Nós, treinadores de goleiros, devemos ver quem tem potencial e colocá-los. Isso aí. Cherute 8. Chuchu, esse é meu tio. Ó, boa pergunta. Qual a tua... Lorenzo fazendo essa pergunta. É goleiro da academia também há mais de um ano. Qual a tua sugestão para... Tá me ouvindo? Alô? É que deu uma queda aqui no Wi-Fi. Vamos lá que a gente tem 12 minutos. Qual a tua Vai lá. sugestão para manter a calma no momento de fazer um teste num clube grande? A minha sugestão é tu te preparar muito bem, né, para esse teste. E quando chegar no teste, tu ter a confiança e a certeza que tu te preparou da melhor forma possível para esse teste. E essa certeza e essa confiança vai te trazer a calma para que tu desempenhe aquilo que tu sabe, aquilo que tu fez no teu preparo. Sim. Olá, Donizete, bom sagrado. O Donizete está na sub-17 do Inter. Muitos recados do Donizete. Tá? Fenômeno, Rafael, Donizete. atleta nosso na academia também. Muito bom esse papo. Parabéns aos dois. Olha quem está aí. Grande Ricardo Vilar. Grande. Olha aí o Vilar. Vilar aí é um grande amigo e com quem também eu, né, nessa época aí de São Paulo, de Rio Grande, 2016, foi com quem eu aprendi muito no dia a dia e era muito bacana que a gente elevava o nível dos treinamentos e Sim. a gente tinha umas performances muito boas no dia a dia com o passarinho. Sim. Um abraço, Ricardo. Tem uma pergunta muito boa. Alguém perguntou um negócio de altura, tá? Não toca na minha ferida.
Não, é que eu tenho um menino lá, muito bom goleiro, muito bom goleiro. E ele foi dispensado por causa disso. Tá? Eu Então, também, eu até brinquei nessa questão de ferida, porque na categoria de base, né? Hoje em dia eu não me importo, é muito complicado, né? é muito Eles complicado, mas na botam categoria de base eu joias, sofri. Pode botam falar. joias fora por causa disso. Mas é Eu filosofia. até brinquei Já agora sofreu, da ó, ferida. Pai, manda vamos ver. lá que a gente tem pouco tempo. Já Manda sofreu ver. preconceito por causa da altura? Já, acabei de falar. Era uma das feridas que eu tinha até chegar no profissional ali, porque na categoria de base eu tive sofrendo um pouco. Eu até tive uma oportunidade de quase ir para o internacional e quando eu estava para assinar lá contrato com eles, eles pegaram um pouco no pé na questão da altura e desde então eu fiquei com essa ferida aí, mas agora a nível profissional eu tenho a certeza e sei que o trabalho vai fazer a gente chegar ou não chegar nos nossos objetivos. Isso aí. Show. Cara, muitas perguntas, muito legal. João, acho que ele foi o teu treinador. É o João Borges é o teu treinador, né? João Fernando Foi. Borges, Ano do ano passado. passado, no Grande IPM. abraço, o João. Sempre acompanhando aí ele no Muito, Instagram. muito Ótimo trabalho. grato. Parabéns pela campanha ano passado, né? Ele fez uma pergunta muito boa. Que Mano, nós, como estamos de fora, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Luiz, pede pro David o que passou pela cabeça dele com aquela lesão no ombro. cara, primeiro, antes de mais nada, o João é um cara que eu tenho uma amizade muito grande e foi fundamental na nossa campanha aí, né, como defesa menos vazada no Campeonato Brasileiro 2019. E o que passou é um momento muito difícil para todo atleta, independente da posição, tu ter uma lesão que no momento em que acontece, tu acha que vai perder determinado tempo ou vai ficar tanto tempo fora das tuas atividades, da tua rotina no dia a dia, né? Tu fica com aquela incerteza e é muito ruim tu ficar fora das atividades, tu Sim, deixar de estar fazendo aí o que tu mais gosta, né? Então, o que me passou foi a sim. angústia de temer que eu fosse ficar um tempo grande, assim, longe do meu dia a dia, dos treinamentos, dos jogos. Show. Ô, meu, 1 minuto cada resposta, tá? Tá bombando Tá. demais. Muito bom. David, como você lida com as falhas? Já ficou abalado com alguma? Já é uma situação muito difícil, porque, como eu falei, tu te prepara muito, né, para ir bem e para ajudar a tua equipe a conquistar os objetivos, que são jogo a jogo, né? Então é uma situação muito difícil. A falha, quando acontece, tu tem que estar muito bem de cabeça, assim, contar com a ajuda da esposa, que já me ajudou muito, né, nesses momentos, de estar me acalmando. Mas com a experiência a gente vai aprendendo a lidar cada vez melhor com esses momentos. Só para não dizer que é mentira minha, eu tenho um cronograma das perguntas aqui. E a última pergunta é a que eu vou fazer agora. Tá? Eu Mas já não vai até ser a última. imagino. É que tá todo mundo perguntando. Não, eu Reinaldo, já até grande imagino. Reinaldo. Peraí. O Wagner. Giovanni, ó, o Giovanni tá aí que a gente acabou de citar dele. Grande abraço, Giovanni. Grande abraço, Reinaldo. Grande amigo, Giovanni. Por Reinaldo. que, por que Baldinho? Cara, Tem 1 minuto. o pessoal aí não. Muitos conhecem, né? Mas foi uma época aí que. Essa pergunta eu chego a rir antes de falar, mas foi uma época aí que eu tive trocando o banheiro pelo balde para fazer o número 2. E o pessoal começou a chamar de baldinho. Quem ficava sabendo da história que eu estava trocando o banheiro pelo balde, ficava chamando de baldinho. E aí, quando o apelido chegou no Cerâmica, nunca mais. Aí todo mundo começou baldinho. Eu que diga sobre apelido. Hã? Reinaldo te mandou parabéns. Eu que diga sobre apelido. Reinaldo. Reinaldo Dutra, grande rei, te mandou Não parabéns. quer, falando em apelido aqui, ó, não quero mais chamando ele de Chuchu. Luiz Alberto. Chuchu não. Chuchu não. Vamos ver. Pai é brabo com os pés no salão. Oi? Pai é brabo com os pés no salão. Quem falou essa? Alguém da tua família. Tô passando. Manda ver. É até às 10? Nossa, é. Olha aí, ó, papo de goleiro de novo aí. Grande abraço. É uma alegria enorme ter a audiência de um canal tão grande.
sobre goleiro na nossa live. Fico muito, muito agradecido. Muito obrigado. Ah, Eu parabéns, acompanho Chuchu e algumas Baldi, pela postagens iniciativa. deles, eu vi algumas vezes eles falando sobre luva, né, dando feedback sobre luva, e eu acompanho ali, gosto muito da marca, fazendo um Sim. merchan da Poker, né, e eles falam Mas, bastante. ó, aqui, ó. Reusch, eu tô esperando tu falar com o Edson lá e Nossa, me conseguir um patrocínio, nossa, tu e o Graça. o Edson tá aqui na live. Aí, ó, aí, Edson, estamos Nós estamos aqui, precisando. ó. Eu Nós é queria, Reusch. eu não sei se Reusch, Roche, como tu quiser. eu não sei se o Edson conheceu o Fernando Bergamin, né? Agora, infelizmente, com a inatividade dele no escritório, eu tive perdendo aí Grande Fernando. o grande Fernando me ajudou muito, né? E eu Sim. tive perdendo aí com a inatividade dele o patrocínio. Ele me patrocinava com as uvas da Champion, da Poker, né? E Sim. com a inatividade do escritório, agora tô sem patrocínio de luva aí, Edson. Sim. Pô, todo mundo falando do Valdívia, meu. Eu lembro daquele gol do Valdívia que ele acertou sem querer, meu. Ah, aquele lá foi Nem vamos falar disso que eu lembro. Foi uma felicidade dele É. e foi um menosprezo da minha parte, assim, acreditando que ele não ia conseguir acertar um chute daquele. Sim. E ele foi feliz. Acontece. Perguntaram por que, Chuchu. Um dia eu faço a minha live e respondo. Ô, cara, eu vou te dizer que a gente aí, nessa nossa parceria de anos aí, um irmão que eu admiro e gosto muito, eu nunca perguntei por que Chuchu. Tu vai ter que me responder. Um dia eu conto, a gente tem 4 minutos, se eu preciso terminar. Manda ver. Cara, eu queria agradecer muito, primeiro a tua pessoa, a tua esposa, que deve estar contigo agora nesse momento aí, que eu te tirei 1 hora do teu aniversário, do convívio com a tua família. Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Elas devem estar lá na sala assistindo, eu estou aqui no quarto da Antônia, e elas devem estar assistindo. Muito obrigado às 50 pessoas que participaram dessa live. Nós estamos sempre em 30. Cara, a academia nunca teve essa audiência. Muito obrigado a todos. Se quiserem me ajudar mais um pouquinho, tem uma flechinha ali embaixo. Aperta nessa flechinha e manda para 10 pessoas que tu acha que vai gostar de ouvir essa entrevista. Esse bate-papo, enfim. Isso vai me ajudar muito. E eu vou estar na próxima... engajamento, tudo. Isso, o próximo entrevistado aí, eu vou estar na audiência e vou estar acompanhando. Se Deus quiser. Domingo acho que vai ter alguma novidade. Tá, tu me avisa, eu vou estar acompanhando aí. Então, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Vamos... Tinha mais perguntas, tinha mais tudo, mas 1 hora de resenha é muita coisa muito boa. Passou voando. Tu vê, né? Passou voando e teríamos mais 1 hora para resenhar. Então, daqui a uns meses eu te chamo de novo, porque eu quero manter esse bate-papo. Achei muito legal, muito interessante passar uma vivência para pessoas que, às vezes, eu era assim, quando eu era criança, cara, eu vi um jogador, eu pirava. Seja qual for o jogador, eu pirava, entendeu? Eu também era assim. E num momento eu estava no meio dos jogadores, no meio do futebol. Isso para mim foi muito legal. Então, é muito legal. Agradeço imensamente a todo mundo. Um abraço à Federação Gaúcha de Futebol, que está aqui nos prestigiando também. Muita alegria essa audiência e boa noite para todo mundo. Muito obrigado, David. Muito obrigado, Baldinho. Parabéns, viu? Parabéns pelo teu aniversário e pela tua campanha no Ipiranga. Valeu, obrigado. Muito obrigado. As ordens sempre, meu irmão. Um abraço a todos que nos acompanharam aí. Valeu. Valeu.